E aí, pessoal, vamos lá, olha só, antes de começar esse vídeo, presta atenção nesse recadinho aqui que eu tenho para vocês. A primeira coisa que vocês vão observar é que essa linha do tempo que eu traço com vocês aqui, ela é uma linha do tempo eurocêntrica, porque ela tem a necessidade de acompanhar as questões de vestibular e Enem. Tudo bem que não concorde com ela, né? Como ela é montada, mas infelizmente ela segue essa demanda que é uma demanda de Enem vestibular e, portanto, ela trabalha a civilização, a história da civilização dos povos europeus, beleza? Então existem um número imenso de outros povos ao redor do mundo, tão tecnológicos ou mais que os europeus nesse momento. Essa não é uma história da civilização ocidental, é uma das histórias de alguns povos da civilização ocidental. Então esse é um recado muito importante para vocês observarem e pensarem que isso não é geral, isso é uma história específica e uma linha específica de alguns povos, beleza? Que tem influência sobre nós? Muita, né? Mas isso não é a história do nosso passado como um todo, isso é só uma fração das nossas heranças históricas. O nosso objetivo aqui é criar um cronograma histórico do período clássico até mais ou menos o século XVI das grandes navegações. O que nós vamos fazer? Nós vamos pensar em uma linha temporal, e nessa linha temporal, desde o período clássico até o início da Idade Moderna, a gente vai começar a citar períodos e tópicos que costumam cair no Enem. Então esse vídeo aqui, Enem vestibular, né? Então esse vídeo aqui, ele vai servir para você que quer saber o que estudar nesse período histórico longo de mais ou menos 1.600 anos, né? Do período clássico grego até o início das grandes navegações. Como é que nós vamos observar isso? Existe uma divisão de períodos comumente utilizado por historiadores dentro da historiografia sobre a organização dos períodos e o que compreende cada período. Então a gente vai ver mais ou menos os períodos, que é o período clássico, que compreende a Grécia clássica e também compreende o Império Romano, né? Nós vamos ver o período medieval, né? E aí como é composto esse período medieval, até o final do período medieval, onde se inicia o período um período histórico que a gente chama de Era Moderna, né? Então começa ali nas grandes navegações, absolutismo monárquico, e vai até a Revolução Francesa em 1789. Então é importante que a gente use alguns instrumentos para poder analisar. É inevitável usar mapas e criar um tipo de um processo de entendimento de mais ou menos uma linha temporal. Mas, antes de tudo, é importante sinalizar que não é uma data específica, um nome específico que vai fazer você acertar ou errar uma prova de vestibular ou Enem, uma questão de vestibular ou Enem. É todo baseado na interpretação, mas no final das contas é importante a gente situar esses períodos em seus locais históricos, né? Então vamos partir aí para pensar Grécia e Roma. Então, quando a gente analisa o período clássico, é importante iniciar os estudos ali sobre Grécia Clássica, especificamente uma cidade-estado chamada Atenas, né? Então, nosso recorte de estudo nessa linha temporal será Atenas, especificamente entre o século VI e IV, que é o período que a gente chama de período clássico, o período de pujança ateniense, aí onde vão surgir vários elementos importantes que vocês vão ver em prova: democracia, cidadania, artes, vai se proliferar muito a questão da filosofia aí nesse momento, beleza? Seguindo a sequência, Roma se torna império por volta aí do século I a.C., e será grande e poderoso império até mais ou menos o século IV, V depois de Cristo. Quando o Império Romano cai no século V depois de Cristo, né, ele vai se dividir em duas partes, que é o Império Bizantino, né, o Império Oriental Romano, e o Império Ocidental. É o Império Ocidental que cai, que rolam as invasões bárbaras e tudo mais. É no Império Ocidental que vai acontecer essa forma de produção diferente que a gente vai analisar depois, que é o sistema feudal, que acontece esse período de tempo que a gente chama de Idade Média praticamente. Então a gente estuda a história do Império Romano Ocidental, beleza? O Império Oriental, ele vai sobreviver ainda 1000 anos depois que o Império Ocidental cair,
certo? Então, o Império Oriental ele não só será uma parte política diferente do Império Romano, como ele também fundará uma religião dissidente do catolicismo, o que a gente chama de Igreja Ortodoxa, né? Que é irmã gêmea aí do catolicismo ocidental. Eu vou deixar aqui na sequência o território onde se localizavam as cidades gregas, né? A Grécia clássica, as extensões máximas aqui do Império Romano, onde se localiza o Império Bizantino, e mais ou menos uma linha do tempo que orienta a sucessão de dominações de território e linhas políticas aí que vai redesenhar esse mapa europeu, africano e parte do africano, né? E também a do Oriente Médio, certo? Essa é a região da Grécia clássica por volta de mais ou menos século 6 a.C. ou 3 a.C. Em uma linha do tempo, a gente tem a sucessão desse espaço pelo Império Helênico, né, dominado pelo Alexandre o Grande. Logo depois, Roma domina essa região. Então, essa imagem aqui que aparece agora é o Império Romano no seu apogeu, dominando aí a costa norte da África, todo o Mediterrâneo, grande parte da Europa. Na sequência, nós vemos o mapa da divisão do Império Romano politicamente. A área de verde é o Império Romano Ocidental, onde vai ocorrer o feudalismo e vários outros eventos que nós analisaremos. E do lado oriental, que está em amarelo escuro, nós temos o Império Bizantino. Eu busquei uma linha do tempo para deixar mais visível o processo histórico, mas eu gostaria que vocês excluíssem esse conceito inicial dela de pré-história. Depois, em um outro momento, eu vou explicar por que esse conceito é incoerente, mas aí tem uma linha para poder localizar a gente no tempo. Continuando nossa linha do tempo, olha só. Existe um período de tempo que a gente chama de período medieval. Ele está entre a queda do Império Romano no século V até as grandes navegações aí no século XV e XVI. Então esse período de 1000 anos, temporal de 1000 anos, é chamado de período medieval, beleza? Esse período medieval é dividido em dois momentos, que é a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. A Alta Idade Média é logo depois da queda do Império Romano, então depois do século V, e ela se estende até o século XI, junto com as Cruzadas. Depois desse período de tempo, nós temos o período da Baixa Idade Média, onde vai acontecer o renascimento comercial, o renascimento urbano, onde acontece também a epidemia da peste negra e tudo mais, e outras coisas mais. Então, esse é o momento da Baixa Idade Média, beleza? Mas esses dois períodos que eu falei para vocês são períodos de tempo, é uma forma da gente grosseiramente entender o tempo histórico. Mas existe uma outra coisa, que é um modo de ser, pensar e agir, que a gente chama de feudalismo. O feudalismo ele não vai existir durante toda a Idade Média. O feudalismo é um modo de ser, um modo político, um modo religioso, um modo de imaginar o universo que vai surgir especificamente ali na Baixa Idade Média. Então, mais ou menos entre o século XI até o século XV, certo? Esse sistema feudal ele é um modo de produção, né? E isso a gente pode ver depois quando eu for explorar algumas teorias em um vídeo específico. Mas o ponto que eu quero chegar é esse. Todo esse processo histórico, pelo menos de observação, ele tem o objetivo de chegar aqui. E onde é esse aqui? Esse aqui é o século mais ou menos 13, 14, 15, 16, quando começa a nascer uma sementinha do sistema capitalista ainda dentro do sistema feudal. Gradualmente esse sistema econômico vai destruindo o antigo modo de ser e pensar e organizar-se socialmente, e vai nascer um novo período histórico que a gente chama de modernidade, que caminha junto com o sistema econômico que a gente chama de capitalismo, que ainda é o sistema econômico que nos rege, beleza? Então, o nosso momento de estudo no próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, será sobre o período de transição. A transição ela é muito importante. Talvez você esteja se preocupando ou se perguntando, professor, não cai período feudal no Enem? Cai sim, mas esse não será o tema do vídeo agora. Todos os outros períodos que eu ainda não analisei, que é Roma,
e período feudal, eles caem um pouco menos. Mas eu estou estudando essa parte com vocês, eu vou dar uma direção para essa parte, porque do período do Renascimento comercial e do fim do feudalismo, início da Idade Moderna, vai surgir um leque de temas que a gente vai poder estudar e que é muito importante para a gente em provas de vestibular, né? Também para conhecer um pouco do mundo moderno, né? E se você está passando por aqui e tem o objetivo talvez de, gosta de história, tem o objetivo talvez de conhecer um pouquinho desse processo do mundo moderno, como ele se monta a partir de uma lógica colonialista aí do século XVI, presta atenção no próximo vídeo, porque esse é um vídeo para você também. Valeu? Valeu, pessoal, até a próxima. Dá um like aí, se não gostou, dá um dislike, ativa o sininho, faça inscrição, um beijo para vocês, até mais, tchau!